Boa noite, meus amigos. Hoje estamos aqui para fazer a live. Hoje eu já estou de volta a São José do Rio Preto. Estamos começando aqui essa live às 8 horas em ponto, 20 horas, como eu falei para vocês, como eu prometi. Então estou começando essa live aqui ao vivo, hoje, falando direto da minha casa de novo, tá bom? Então estou aqui chegando para fazer a live com vocês, as pessoas que vão assistir e que estão assistindo agora, que está chegando aqui para poder estar participando com a gente. Então sejam bem-vindos a essa live. A gente hoje tem como tema Plenário 3 e eu quero conversar com várias pessoas, as pessoas que estão conversando, ouvindo, participando das lives comigo, as pessoas que irão participar depois. A gente está juntos aí para poder conversar um pouquinho a respeito de diversos assuntos, tá bom? Então eu quero apresentar novamente, o meu nome é José Aparecido Messias e eu tenho como formação acadêmica filosofia, fiz especialização em neurolinguística e estou aqui para bater um papinho com vocês a respeito dos diversos assuntos que a gente tem falado por aí. Nas minhas lives anteriores eu falei muito sobre venda, falei sobre o comportamento do vendedor, falei sobre os diversos tipos de clientes que a gente encontra, falei sobre técnicas de venda, falei sobre os princípios básicos do vendedor profissional, os pilares do sucesso, as ferramentas do vendedor profissional. E aí, agora nós estamos aqui na terceira live, já falando um pouquinho sobre plenário. O que são as lives de plenário? São perguntas que as pessoas me enviam e aí eu acabo tratando desses assuntos aí por todas as pessoas. Já estão chegando aí as pessoas, já estão participando com a gente desta live aqui. Então, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui falando com vocês hoje, especialmente de volta a São José do Rio Preto, tá bom? Na semana passada eu tive em Brasília, eu fiquei durante essa semana até hoje em Brasília, fazendo um trabalho muito bacana com o pessoal de lá. O pessoal, inclusive, de Brasília vai estar me acompanhando, alguns já estão chegando, outros vão me acompanhar nesta live, mas assim, para mim é uma felicidade muito grande falar deste trabalho que a gente tem feito essa semana. Nós chegamos lá na semana passada, no domingo, e aí na segunda-feira a gente iniciou um trabalho lá, acompanhando, visitando, treinando, falando com pessoas maravilhosas, pessoas que sempre acreditaram na gente, pessoas que foram acreditando no decorrer da semana, pessoas que apostaram, pessoas que viveram intensamente esses dias da nossa live, aliás, do nosso treinamento lá na cidade de Brasília. Nós estivemos visitando a cidade de Sobradinho, a cidade de Taguatinga, eu fui também à cidade de Valparaíso, fui à cidade de Planaltina. Então foram as cidades que a gente foi visitando aí no decorrer de todos esses dias. Vamos falando então um pouquinho para vocês, ó, já são algumas pessoas que estão com a gente aqui. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre comportamento. Eu ontem terminei um treinamento com as pessoas que a gente participou do treinamento lá em Brasília, e eu estava falando, fiz alguns testes, apliquei alguns testes com ele falando sobre comportamento. O que é importante para você? O que é importante na sua vida? Hoje eu recebi algumas perguntas falando sobre isso. Me fala um pouquinho mais, Messias, sobre o comportamento do ser humano. O que leva uma pessoa a buscar o sucesso? O que leva uma pessoa a se preocupar cada vez mais com o sucesso? Eu sei que muitas vezes, se eu perguntar para alguns de vocês assim, você quer ter sucesso na vida? É claro que você vai responder, sim, eu quero ter sucesso. Mas a pergunta é, você está disposto, você está disposta a fazer de tudo para que você possa atingir ou alcançar o sucesso na vida? Se você está disposto, se você está disposta, vamos nos conhecer um pouquinho mais? Vamos entender o que se passa com a gente? Vamos ver o que influencia, na maior parte das vezes, a nossa reação diante dos fatos, diante dos acontecimentos, diante das pessoas, às vezes pessoas que não são simpáticas, às vezes pessoas que às vezes não são tão simpáticas. Como que é o nosso comportamento diante dessas pessoas? Na maior parte das vezes, o comportamento dessas pessoas vai direcionando como vai sendo a nossa reação com relação a eles, não é verdade?
Então, assim, olha, o que é importante para você? O que é importante para você entender sobre comportamento? Vamos pensar o seguinte. Nós sempre nos formamos de acordo com o ambiente que a gente vive. Eu costumo dizer o status quo, o ambiente que você vive até agora, o que você viveu. A gente sempre foi influenciado aí pela maneira de pensar dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, das pessoas que viviam com a gente. E isso, consequentemente, foi determinando o nosso comportamento. Isso foi levando a gente a fazer alguns tipos de escolhas que, consequentemente, foi formando a nossa personalidade. Agora, diante do sucesso, o que faz com que você busque o sucesso? O que faz com que você atinja o sucesso todos os dias? Nós já falamos aqui em algumas lives que o sucesso, ele é um processo de melhoria contínuo. É claro, se você busca o sucesso todos os dias, você busca melhorar cada dia. E eu percebo isso nas pessoas que, na maior parte das vezes, vêm para o treinamento e ela vem toda cheia de poeira, vamos dizer assim, não é? Vamos usar essa palavra, a palavra poeira. Seria aquelas pessoas que, às vezes, chegam com algumas arestas, medos, pessoas que chegam com inseguranças, pessoas que ainda não são profissionais dentro da área que eles estão escolhendo. Então, quando essas pessoas começam a participar do treinamento com a gente, elas começam a se envolver cada vez mais e vão sendo polidas. E esse processo de polimento que vai acontecendo nas pessoas vai fazendo elas mudar o seu perfil, mudar as suas atitudes e cada... Pessoal, teve uma chamada aí, alguém entrou aqui para chamar a gente, não é? Porque vocês sabem que eu estou fazendo aqui do meu celular, mas eu voltei aqui para a live. Então, vocês que estão assistindo aí, por favor, não me liguem agora, tá bom? Porque eu estou fazendo do meu celular aqui e eu estou batendo um papo com vocês a respeito disso. Eu estou falando exatamente de comportamento, o quanto às vezes o nosso comportamento influencia nas atitudes das pessoas. E nessa semana, essa experiência que eu tive lá em Brasília, com o pessoal de lá, fazendo o treinamento, ficou muito claro para mim isso daí. Eu sempre acreditei que a maneira como a gente trata as pessoas é a maneira como depois as pessoas começam a tratar a gente. É claro, né? Eu preciso de usar de empatia, eu preciso me colocar no lugar da outra pessoa, eu preciso entender o que, na verdade, a outra pessoa está pensando sobre mim. Tem um quadrado que a gente costuma sempre dizer, que a gente fala assim, que é chamada de janela de Johari. Essa janela de Johari, o que acontece? Essa janela de Johari, ela tem 4 quadrantes. O primeiro quadrante mostra aquilo que eu sou de fato. O segundo quadrante é aquilo que eu tento ser perante as outras pessoas. O terceiro quadrante é aquilo que as pessoas acham que eu sou. E o quarto quadrante é aquilo... como eu me passo, qual a impressão, qual a maneira, qual o meu perfil diante das pessoas, como eu gostaria que as pessoas me entendessem. Então, se eu trabalho, na verdade, o meu comportamento, se eu trabalho, na verdade, a maneira de tratar as outras pessoas, consequentemente eu vou fazendo com que essas outras pessoas me tratem melhor. Então, esse comportamento é um comportamento que influencia diretamente no teu sucesso. Se você busca o sucesso e você procura, não muda o seu comportamento, é automático. Você vai estar sempre no mesmo lugar. Então, mudar o seu comportamento influencia diretamente no teu sucesso. Então, quando você está falando com as pessoas, procura olhar as pessoas nos olhos. Já falei sobre isso, não é verdade? Mas procura com atenção e percebendo quais são os detalhes, a linguagem corporal de cada pessoa. Tudo isso vai influenciando cada vez mais. Olha, eu tenho aí o Fernando, que está me assistindo, tenho o Ailton, tenho a minha irmã, tenho o pessoal de Brasília, que já estão ligados aí, está batendo papo com a gente, está assistindo a gente aí. Por favor, pessoal, mande aí os seus comentários. Se você quiser fazer alguma pergunta, vai fazendo essa pergunta aí e a gente vai tentando responder aqui no ar. Continuando esse bate-papo que a gente está fazendo aqui sobre comportamento. Entenda, a sua maneira de ser influencia no comportamento da pessoa que está relacionando com você.
Se você quer ser um bom amigo, se você quer ser de fato uma pessoa aceita pelo seu grupo, você precisa não se adequar ao grupo, mas ser o mais transparente possível. Quando você vai fazer uma visita, quando você vai vender um produto, procura fazer essa sintonia, nós chamamos esse rapport com as pessoas. Procura fazer com que as pessoas entrem em sintonia com você, entrem em sintonia com as outras pessoas. Aí tudo que você falar vai determinar a atitude das outras pessoas, não é verdade? Se você elogia a pessoa consequentemente vai te elogiar. Se você é simpático com a outra pessoa vai ser simpática com você e assim consequentemente. A busca pelo sucesso é a busca de melhoria contínua. Mas se você quer conquistar pessoas que acreditam em você, que partilham da mesma ideia, você precisa fazer com que essas pessoas passam a pensar na maneira como você pensa, mas não impondo, mas sim procurando utilizar do rapport, da sintonia com essas pessoas. Fala com as pessoas olhando nos olhos, goste das pessoas, comporte-se de maneira educada, de maneira positiva. Ninguém gosta de falar com pessoas que está cabisbaixa, com pessoa insegura, com pessoa que às vezes não está satisfeita com seu próprio eu. Agora a pergunta que eu faço é, qual é o seu eu? Responda aí para mim, qual é o seu eu? O que você acredita que de fato você pode ser? O que você é de fato? Aonde você quer chegar? Isso vai determinar o teu sucesso no dia a dia. Então esse plenário aqui, falando para as pessoas, de fato, como deve ser o nosso comportamento, eu vou dizer o seguinte, o comportamento nosso deve ser um comportamento de pessoa bem-sucedida. Um comportamento de pessoa que tem confiança, que acredita naquilo que fala e que procura cativar as outras pessoas para que as outras pessoas também possam acreditar na maneira como ela pensa. Mas, antes de mais nada, procure olhar para as pessoas, não procurando aquilo que tem de negativo nas pessoas. Procura aquilo que tem de positivo nas pessoas. Esta semana uma pessoa conversava comigo, falando da dificuldade que às vezes ela tem de ter tido lá um contratempo com a pessoa e procurar não entender. Às vezes essa pessoa fica questionando, o que eu fiz para você? Me explica. E aí eu dizia para essa pessoa exatamente o exemplo do filho pródigo. Lembra o exemplo do filho pródigo que fala lá na Bíblia, para quem costuma ler, não é? O filho pródigo é assim, é aquele filho mais novo que de repente cansa da vida que ele vivia ali com o pai, ele pede para o pai dar tudo aquilo que tinha de herança para ele sai para o mundo e vai gastando tudo. Depois que ele gasta tudo, passa dificuldade, ele resolve voltar, porque ele acredita no perdão do pai. E ele volta, e o pai fica todo feliz, querendo recebê-lo, fazendo festa. Só que aí, gente, entra na história o comportamento do filho mais velho. Qual é o comportamento do filho mais velho? O filho mais velho, ele começa a questionar o pai, dizendo assim, mas pai, por que você vai fazer festa com esse filho teu que saiu para o mundo, que gastou tudo e agora está voltando? O senhor acha que de fato o senhor merece que esse filho do senhor possa ter uma festa? E eu, quanto tempo faz que eu estou com o Senhor e eu nunca matei um novilho para poder comemorar com os meus amigos? E aí o pai olha para ele e fala assim, filho, desde sempre que você está comigo, tudo que é meu é seu. Então você poderia matar o novilho que você quisesse, você poderia fazer a festa com seus amigos, mas por que você não fez? Não tem problema nenhum. Agora entenda, esse teu irmão aqui, ele estava perdido e agora ele foi encontrado. E eu estava comentando ainda alguns dias desses assim, que a gente encontra muitas pessoas que têm o comportamento dos filhos mais velhos com a gente, não é? Talvez a pessoa que é um amigo da gente, que já está mais tempo na nossa vida, acha que tem mais direito à nossa atenção. Talvez o filho nosso, o próprio filho, porque chegou primeiro, ou porque, sei lá, tem mais amizade, acha que merece mais respeito. Tudo isso, gente, é comportamento do filho mais velho. Então entender a outra pessoa é aparar as arestas. É claro que algumas vezes você precisa dizer tudo que é meu é seu. Mas às vezes você precisa dizer, vamos encarar as outras pessoas que estão chegando também como pessoas privilegiadas, como pessoas que merecem fazer parte daquilo que existe de bom, como pessoas que merecem ser amadas, como pessoas que merecem ser
respeitadas. Então, no nosso dia a dia, o nosso comportamento deve ser desse jeito. Ame as pessoas, respeite as pessoas, olhe o lado positivo das pessoas. Não é verdade, Tony? Você que está aí me assistindo, não é? Quantas vezes a gente tem a tendência no dia a dia de ficar olhando o ponto negativo das pessoas? Vamos olhar o lado positivo, aquilo que a pessoa tem de positivo. Olha, eu conheci pessoas maravilhosas, eu quero aqui até citar nomes das pessoas que eu conheci aqui nessa semana lá em Brasília. Eu conheci a Kátia e o seu esposo, né, o Erison, que são gente maravilhosa, têm um coração, nossa, um coração enorme, pessoas que te tratam com carinho, que te amam acima de tudo, os seus filhos, né, aqui, eu posso me lembrar aqui dos filhos deles, do Eric, eu posso lembrar da Érica, eu posso lembrar da Emily, mas não só eles, o Inácio, a Tereza, o Martim, o Hugo, né? Quem mais? O Luciano, o Bruno, até o nosso querido Dionísio, que chegou depois, a Thaísa, a Marlúcia, quer dizer, quantas pessoas a gente teve contato essa semana aqui, isso nessa semana, e na outra semana que eu tive em Aracaju, o Tony, por exemplo, que está aí ligado com a gente, não é, Tony? A gente bateu um bom papo, que delícia poder estar na tua casa fazendo uma visita, todos os outros amigos, pessoas, ou seja, não é porque eu sou bonzinho, gente, se eu tenho facilidade de fazer amigos, é porque eu sempre procuro olhar nas pessoas os pontos positivos que essa pessoa tem. Então olha para essa pessoa, o ponto positivo que ela tem, não julgue a pessoa pela aparência, não julgue a pessoa talvez por uma atitude, às vezes uma atitude simples, negativa, não anula toda a bondade que a pessoa tem. Então olha para a pessoa, se você quer ser uma pessoa de sucesso, se você quer ser uma pessoa motivada, tenha os pensamentos positivos, acredita em você, viu, Hugo? Você que está assistindo aí, ó, acredita no teu potencial, acredita em cada um de vocês. Vocês precisam acreditar que vocês serão pessoas de sucesso. Nós temos que acreditar, porque o topo, gente, são para as pessoas que não duvidam em nenhum minuto que chegará ao sucesso. Entendeu, pessoal? Então é isso que eu quero dizer. O comportamento de uma pessoa de sucesso é um comportamento de pessoa bem-sucedida. E aí eu lembro, né, do meu amigo Hélio Tatsu lá, que é o dono da Roquem, ele sempre dizia assim pra gente, olha, se você quer ser uma pessoa de sucesso, fale como uma pessoa de sucesso, ande como uma pessoa de sucesso, vista como uma pessoa de sucesso, fale com pessoas de sucesso. Não é? Pessoas negativas têm a tendência de se juntar, não é verdade? É como o óleo, é como o chumbo, que talvez você solta e de repente ele tenta se juntar ali. Mas, gente, procura sim ser aquela pessoa que vai estar no meio com pensamentos positivos. Descubra em cada pessoa o que ela tem de positivo. Se você fizer esse trabalho, você vai ver como é fácil a gente ganhar a confiança das pessoas e como é fácil a gente trazer pessoas para o nosso lado. Porque eu acredito que uma pessoa de sucesso é uma pessoa que não chega ao topo sozinho, é uma pessoa que de fato arrasta outras pessoas junto com ela para o sucesso. É isso que eu tento viver no dia a dia e é isso que eu gostaria de passar para vocês nessa live de hoje, tá bom? Então quero mandar um abração para vocês aí de Brasília, para vocês de Aracaju que está sempre ligado, para vocês de Campo Grande, para os meus amigos, o Wanderson do Rio de Janeiro que está sempre ligado, o Geraldo que está sempre ligado, o meu amigo Valdinei de Votuporã que está sempre ligado, o Fernando daqui de São José do Rio Preto que está sempre ligado, a minha irmã, as minhas irmãs, né, que estão sempre ligadas aí comigo, o pessoal da Ortobon de Leme, o Levi de Adamantina, todas essas pessoas aí. Gente, quantas pessoas? Me perdoa se eu não falei o nome de todos, tá? Mas eu quero dizer o nome de cada um de vocês, o Tony que tá aí agora, né? O Ailton que tá sempre assistindo, a Jéssica, o pessoal, a Leila, meu Deus, quantas pessoas aqui, se eu for dizer o nome de vocês aqui, eu vou ficar, né, uma live inteira falando a respeito disso. O que eu quero dizer é o seguinte, se vocês fazem parte do meu coração, é porque eu procuro olhar em vocês aquilo que vocês têm de positivo, e vocês têm muita coisa de positivo. Eu tenho o maior orgulho de ser amigo de vocês e de poder dizer, gente, como é gostoso a gente se dar bem. Quer se tornar uma pessoa de sucesso? Quer ser uma pessoa de sucesso? Procura ser amigo de todos. Mas ser amigo de todos, gente, não é concordar com tudo. Ser amigo de todos é ser transparente sem impor a sua presença, mas que a sua presença seja uma presença serena, mas que todos gostem de ter ela ao seu lado.
Tá bom? Então hoje eu quero terminar a nossa live aqui, o nosso bate-papo, já faz aí 20 minutos que a gente tá batendo papo, e eu quero terminar contando uma historinha que eu acho espetacular. E essa historinha vai especialmente para vocês aí, tá, pessoal? Vocês de Brasília aí que tá assistindo, e todos os meus amigos também, vale para todo mundo essa historinha. Certa vez, uma mulher ficou passando muita dificuldade na vida, e aí ela passava com esse filhinho pequeno que ela tinha, ela ia passando, pedindo cada vez mais para que as pessoas pudessem ajudá-la. E um dia, enquanto ela passava próximo de uma caverna, ela ouviu uma voz lá de dentro que gritou assim: "Ei, entre, pegue tudo o que você puder, mas não esqueça do essencial." E essa mulher curiosa, com seu filhinho novo, não é? Passava dificuldade, entrou dentro dessa caverna e ali ela viu pedras preciosas para todos os lados. E aí ela colocou o filhinho dela do lado e começou a encher a sacola dela de pedras preciosas. Foi juntando cada vez mais. E a voz voltou a falar: "Olha, você só tem 5 minutos. Pegue tudo o que você puder, mas não esqueça do essencial." E ela foi pegando cada vez mais, encheu essas sacolas de pedras preciosas e a voz disse: "Você tem apenas 20 segundos, pegue tudo o que você puder, mas não esqueça o essencial." E essa mulher ainda pegou as últimas pedras e a voz disse: "A caverna vai se fechar." E ela saiu correndo da caverna com as pedras preciosas e feliz da vida. Quando ela chegou lá fora, ela começou a olhar para aquela sacola dela. Imagina, não é? Uma pessoa que tem dificuldade, encontra várias pedras preciosas, ela começou a ficar encantada com aquilo, e ela disse assim: "Meu Deus, que coisa boa, eu nunca mais vou passar dificuldade, eu nunca mais vou precisar pedir para as outras pessoas ajudar a mim e ao meu filho." Quando ela olhou, ela tinha esquecido o seu filho dentro da caverna. Conta-se a história de que essa mulher viveu o resto da vida como se fosse uma pessoa que perambulava pelas ruas, mesmo tendo encontrado um grande tesouro, mas esqueceu o essencial. Todos nós, no dia a dia, sempre encontramos muitos conhecimentos que, no meu ponto de vista, são as pedras mais preciosas que a gente pode colocar na nossa bolsa. Vocês que estiveram com a gente essa semana, vocês que passaram pelas nossas vidas ou pela vida de outra pessoa, que vai adquirindo cada vez mais conhecimentos, que são pedras preciosas. Gente, pegue tudo o que vocês puderem, mas não esqueça do essencial. E o essencial é amar as pessoas. E o essencial é valorizar as pessoas. E o essencial é querer bem as pessoas. Tá bom, pessoal? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Na próxima semana eu vou estar falando num tema. A gente terminou o plenário. Eu vou estar falando de um tema que se chama The Secret, o segredo. A gente vai entender um pouquinho o que está por detrás. Qual é o segredo para a gente poder ter resultado, mudar a nossa situação de hoje um pouco para melhor para o outro dia, tá bom? A gente se encontra no próximo dia. Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Pessoal de Brasília, beijão especial para vocês, tá bom? E ó, continue sintonizado com a gente aí. Tchau, tchau.